não entendo muito de computadores, né? Apoiando aí. Na verdade, eu sou novo aí com máquina, não tenho muita prática com ele. Então, eu fui convidado pela organização da escola, em particular pelo professor Sebastião, para apresentar esse curso para vocês de introdução à correspondência à DSFP. Bom, então, esse curso é um curso de 2 semanas, né? Esse material eu depois vou disponibilizar na internet, né? Eles estão pedindo para passar as notas de aula, então eu preparei essas transparências, né? E isso depois vai ser passado lá para o site, então não tem necessidade de copiar isso, a não ser alguma referência em particular que vocês queiram, né? Bom, mas então o plano do curso basicamente é esse aqui. Uma introdução sobre o assunto, e aí tem essa correspondência da SFP, eu vou falar sobre o que é, né? E a gente vai ver que tem a ver com teoria de cordas, né? Essa correspondência da SFP. Então eu vou ter que falar um pouco de cordas, falar depois um pouquinho de supercordas, aí teoria M, dualidades, que é uma extensão da teoria de cordas. Vocês vão ver também que é fundamental na correspondência da SFP falar sobre teoria de calibre, buracos negros, branas, e comentar sobre as dificuldades, possíveis relações da teoria de cordas com a experiência, certo? E aí, depois disso tudo aqui, eu vou realmente entrar no assunto da SFP. Isso vou gastar mais ou menos umas 3 ou 4 aulas para chegar nesse ponto aqui, tá? Então, o objetivo disso é que... Eu vou falar hoje o que é a correspondência, mas para vocês vai parecer uma coisa assim meio enigmática o que ela vai ser, para quem não conhece, né? Mas o meu objetivo nessa primeira semana é tentar explicar assim, os fundamentos que levaram à construção da correspondência da SFP, claro, de uma maneira razoavelmente simplificada para poder caber numa semana, né? Em algumas aulas. E aí, depois que a gente tiver uma ideia do que é a correspondência da SFPI e da background, né, dessa bagagem que a gente vai precisar para entender um pouco a correspondência, aí o plano seguinte é passar para aplicações. Então, a ideia é que essa primeira semana seja uma semana... Mais ajuda. Que essa primeira semana seja uma semana... de introdução realmente ao tema, e aí dentro do possível, eu não sei quanto que vocês vão fazer de perguntas, quanto que a gente vai discutir aqui, vai depender do retorno que vocês vão me dar, e aí a ideia é que na semana seguinte, na semana que vem, eu possa falar de algumas aplicações, tá? E, bom, aqui no meu plano aí tem incluído as referências também, tá? Então essas aplicações, existem muitas aplicações em física, né, algumas inclusive em matemática. Eu trabalho com essa correspondência desde o início, praticamente. Então, a correspondência completa agora no final do ano 20 anos. Então, praticamente trabalho há 20 anos nesse tema. O meu trabalho nesse tema foi voltado para a física de partículas, mas existem outras aplicações da matéria condensada e outras coisas assim. Não é a minha especialidade, mas eu já estudei alguma coisa. Se der tempo eu falo também dessa outra parte, tá? Mas em princípio as aplicações que eu falaria aqui seriam voltadas para a física de partículas, tá? Perguntas? Bom, é o que eu já falei, né? Então, a primeira semana, então, seriam esses tópicos até chegar na DSFP e falar dessas dificuldades de confrontar a teoria de cordas com a experiência. E na segunda semana a ideia é falar núcleos de Wilson e confinamento, como é que a gente pode entender o confinamento de quarks e gluons, que é um problema difícil em teoria de campos, como é que ele pode ser entendido de uma maneira bem simples, usando a correspondência para calcular esses núcleos de Wilson. Aí eu vou discutir esses modelos chamados modelo top-down,
que vem da teoria de cordas, como se fosse uma teoria em altas energias, se descrevesse uma física de baixa energia, baixa energia seria o LHC hoje em dia, por exemplo. Tem esses modelos chamados ADS-GCD, que é como explicar alguns aspectos da cromodinâmica quântica usando a correspondência da SFP. E tem em particular, tem esses dois modelos aqui que eu trabalhei bastante com esses modelos, o modelo de parede rígida e o modelo de parede macia. Dois modelos simples aqui, relativamente simples, que têm resultados bastante interessantes. Pergunta? Bom, eu preparei um pequeno questionário para vocês. É basicamente para eu saber quem são vocês, tá? Que curso que vocês fazem. Peguem um aí e passa adiante. Que curso que vocês fazem, qual é o nível que vocês estão, né? Esse curso comigo. Esse chamado tá aí? Tem a chamada também. Ah, tá. Eu estou com a ficha de chamada, depois eu passo a ficha de chamada. E é para eu ter uma ideia de quem são vocês, né? Em princípio esse curso é de pós, né? Mas eu já conversei com outros estudantes, sei que tem aluno de graduação também fazendo. Então só para eu saber em que vocês fazem ou fizeram a graduação, se é todo mundo de física, ou se tem gente de matemática, ou de outras áreas, né? Se está fazendo pós, qual é a pós, se é mestrado, se é doutorado, e qual é o tema de pesquisa também que vocês estão trabalhando, se o interesse é física de partículas, ou se é matemática pura, ou se é biologia. Acho que não tem, que eu saiba, não tem aplicação para biologia, por exemplo, desse arcabouço, mas quem sabe, né? Tem alguém de biologia aí? Não? Depois que vocês preencherem isso, eu passo a lista de chamada.